noite a todos, estamos aqui de volta no Fox Podcast e desta vez estamos com um projeto novo de uma grande amiga minha que já fez um podcast conosco aqui antes e nós decidimos renovar a história toda, ok, do nosso podcast e inserir esse quadro, que não vou dizer que ele é um quadro religioso, mas sim um quadro onde vamos estar dando muita atenção àquilo que chamamos de fé, ok? E a palavra Deus que vai estar sempre sendo mencionada aqui, ok? Que ele é o pivô desse momento que a gente vai tentar passar para vocês aqui. E a gente vai estar fazendo isso uma vez por semana, ok? Esse projeto está começando hoje, dia 8 de julho, que é uma data muito especial dessa amiga minha, que é uma vitoriosa, que Deus conseguiu colocar no coração dela muito conhecimento, muito entendimento, porque nós vamos estar falando da perda de uma pessoa muito querida. Ela vai dizer quem é e que isso sirva de exemplo. E nesse mundo de hoje é muito difícil, porque você acaba ouvindo isso, vendo isso todos os dias. Isso faz com que você acostume. Mas, ouvindo o que nós vamos ouvir de uma pessoa muito mais elevado do que a gente vê no dia a dia, entendeu? Então, eu espero que isso faça uma grande diferença para você, que toque seu coração e faça você sentir que Deus é tudo na vida de nós e com Ele podemos tudo. Então, vou deixar que ela mesma faça a sua própria introdução. Vocês já conhecem. Eu estou mais uma vez com Ana Maria. Boa noite, Ana. Boa noite, Gibson. Tudo bem? Satisfação te rever. Igualmente. Carinho. Bastante tempo que a gente... Está maravilhosa. Você está com um rosto super fantástico, vivo. Apesar da tristeza, que aparenta muita alegria, e isso é Deus. Então, eu vou deixar você se apresentar para o povo, ok? Que já te conhece. Mais uma vez, você fala um pouco sobre você, né? Dizendo para as pessoas quem você é, o que você faz, etc, etc. E depois a gente começa com aquilo que você quer transmitir para as pessoas. Então, Gibson, boa noite a todos e todas. Aqueles que forem nos assistir, que seja um bom dia. Se for durante o dia, que seja um bom dia, né? Quem é você? Quem é a Ana Maria? Então, Ana Maria é uma pessoa nascida na cidade de Itaubim, em Minas Gerais. É uma pessoa com 58 anos. É uma pessoa que é esposa do Cláudio. É mãe da Lilian e do Ayrton. É avó do Gael, do Vicente e da Ana Vitória, que foi embora no ventre de Lilian. E sou assistente social. Sirvo a Deus há mais ou menos 20 anos e há 10 anos fui consagrada missionária do Evangelho de Cristo. Então, Gibson, o projeto Dorcas Vive, Testemunho que Gera Vida, versão Lilian, eu estou chamando ele legal. Estou chamando ele de versão Lilian, porque eu já havia iniciado esse projeto em 2020. Eu lembro que quando ele está no YouTube. Conheci, em 2020. Não, pessoalmente, quando eu te conheci, você me falou sobre esse projeto. Durante a pandemia, a gente implantou o projeto Dorcas Vive e nós fizemos uma série de ações durante a pandemia. Nós confeccionamos máscaras, né, de TNT, nós conseguimos arrecadar cestas básicas em troca das máscaras. Fizemos um trabalho assim, super interessante com esse projeto Dorcas Vive. Com o passar do tempo, ele ficou meio adormecido na minha correria de trabalho. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre ouvi falar sobre esse projeto seu, você mesmo me falou sobre ele, mas eu tenho certeza que tem muita gente em casa, creio que vocês concordem comigo, que não sabe, na verdade, o que é o projeto Dorcas Vive. Isso vem de onde? O que na realidade... quando eu ouço falar Dorcas Vive, eu no momento não consigo criar uma imagem do que é o projeto. Você pode explicar para a gente, na verdade, o que é esse projeto? Dorcas Vive, ele é inspirado na Dorcas, também chamada de Tabita. Ela viveu no tempo da igreja primitiva,
É uma figura bíblica? É uma figura bíblica. Entendi. Ela era uma costureira, ela era discípula de Jesus Cristo e ela confeccionava túnicas para doar para as pessoas e era uma pessoa que fazia caridade, né? Ela pregava o amor de Jesus Cristo e fazia caridade com as pessoas. Sendo que em algum momento a Dorca veio a falecer. E quando ela faleceu na cidade de nome Jope, né, as pessoas foram chamar o Pedro, né? E o Pedro chegou no local onde ela estava, eu estou falando com as minhas próprias palavras. Sim, né? Sim, a gente tem. E aí o Pedro chegou no local onde ela estava, já tinham cuidado do corpo dela, já tinham lavado o corpo dela, já tinham colocado o corpo dela num lugar alto. Nisso que Pedro chega, diz a Bíblia que Pedro ajoelhou, orou, clamou a Deus e ela voltou à vida, ela teve vida. Por isso que eu coloquei o nome no projeto de Dorcas Vive, né? Inclusive na arte do projeto a gente tem colocado também o versículo onde está João 11, 25. João 11, 25, Jesus disse lá quando Lázaro também faleceu, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então, o projeto Dorcas, versão Lilian, hoje, é por conta, Deus colocou no meu coração. Porque a dor é tremenda, não vai passar tão cedo. Mas deixa eu só entender um pouquinho melhor. Você sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque politicamente falando, ou sei lá se eu posso usar esse termo politicamente falando, mas é porque eu não queria que as pessoas confundissem com Marielle. Nada contra, tá? Mas tem aquela coisa de que Marielle vive, aí a pessoa morre e vive, para manter a imagem da pessoa viva dentro de um cenário político. E esse projeto seu não tem nada a ver com isso. É isso que eu queria que as pessoas entendessem, que é uma coisa muito mais além que isso. Estou correto? Está corretíssimo, Gibson. Quando eu falo Dorcas Vive, inclusive eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte: não quero aqui que as pessoas pensem que eu estou idolatrando a minha filha. Eu não estou idolatrando a minha filha, porque eu sou uma serva de Deus e eu aprendi que a gente deve idolatrar ele, né? Que a gente não deve ficar idolatrando imagens de esculturas. Está na palavra do Senhor, não sou eu que estou inventando, né? Então, eu não quero que as pessoas pensem que eu estou idolatrando a minha filha, não. Eu quero que as pessoas venham a entender, conforme Jesus falou: ainda que esteja morto, viverá. Se crer nele, viverá. Viverá onde? Naquela mansão celestial que o próprio Senhor Jesus falou para os discípulos: estou indo lhes preparar uma morada, para onde eu estiver, vós estejais comigo. Então, Gibson, nós temos que entender o que eu quero colocar com o projeto, que levar para as pessoas essa força que o Espírito Santo tem me dado, que nós precisamos entender que o nosso físico, nós somos uma tricotomia, nós somos corpo, alma e espírito. Quando Deus nos fez lá um boneco, lá atrás, né, iniciando por Adão, ele fez aquele boneco de barro e depois que ele soprou o fôlego de vida, né? Então, quando Deus sopra o fôlego de vida, aí sim a gente teve a vida, mas a vida própria dele. Mas eu poderia dizer ao público, no caso, que o que você quer dizer no caso, para que as pessoas não pensem que você esteja idolatrando a sua filha, você está colocando para a gente uma situação de que você usará a sua filha como um exemplo de partida desse projeto e que isso sirva para outras pessoas da mesma forma, é isso? E para as mães as mães enlutadas, os pais enlutados, qualquer pessoa que estiver enlutada, não sofra sim, porque é natural esse nosso sofrimento, porque, como eu já disse, nós somos corpo, alma e espírito. Então é natural que a nossa parte, o nosso corpo sofra. O próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele sofreu, ele sentiu dor, ele sentiu medo. Então nós também sentimos, mas nós precisamos entender que não é o físico que permanece. O físico volta lá para a terra, volta para o pó, mas é o nosso espírito que volta para Deus. Até, se eu não me engano, em Tessalonicenses 4 fala:
que quando nós morremos, nós dormimos com Deus. Então, Tá isso aí entendendo? até eu entendo e a gente vai Uhum. colocar isso aí um pouco mais adiante depois, senão eu acabo perdendo o foco Sim, do que eu estou querendo chegar no momento. Porque já são 5 meses, tá? vai fazer. Né? Vai fazer dia 8, não é isso? Uhum. 5 meses. E eu gostaria de perguntar a você se você já tinha esse projeto. Porque o falecimento da sua filha, ele fez renovar dentro de você um desejo maior de mostrar na realidade, porque disso nós conversamos de forma muito clara, que a experiência para mim foi muito maravilhosa, ok? De ver você, porque eu achei que você fosse estar despedaçada, totalmente caída, que eu mesmo cheguei para você e falei assim, amiga, parabéns, porque eu achei que eu fosse encontrar você, tá? Totalmente destroçada. E Deus te deu a força para que você fizesse o que você fez lá atrás, no dia onde eu te encontrei, que eu fui te ver no dia do enterro da sua filha, entendeu? Então esse projeto, ele te traz, onde eu estou querendo chegar, para que vocês entendam, é que não é somente uma história a ser contada que a Ana vai relatar, mas sim o que é a perda, ok, de uma filha, okay, e uma neta que ela estava grávida, não é isso? E o que a Ana está tentando dizer, e você me corrige por favor, porque quando ela foi lá atrás em Jesus, Lázaro e etc., eu vou deixar ela com as palavras dela dizer o que aconteceu com a filha dela, e onde ela quer chegar é que sim, pode se renascer, mesmo que seja no momento final, renascer para outra vida, estou correto? Sim, corretíssimo. Então, Gibson, como eu falava no início, eu iniciei minha caminhada cristã em 2005 e levei meus filhos ainda pequenos, né, para caminhar também, né. Até a palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz, ensina o menino o caminho que deve andar, né, para até quando ser velho, eu fui, né, graças a Deus, não se desviar. Então, muitos de nós, nossos pais nos ensinam, né, e os meus filhos, eu também os ensinei. Eu fui caminhar com Cristo e os levei junto. E aí o que ocorre? Só que vai chegando um momento que os nossos filhos, eles estão sob a nossa proteção, meio, eu posso dizer que estão assim né, numa redoma, cercados das nossas orações, a gente o tempo todo orientando, orando. Mas as coisas aí fora, no mundo, elas chamam muita atenção dos jovens. E com a minha filha não foi diferente. Ela cresceu no Evangelho, mas quando chegou na adolescência, ela, né, começou a conviver com outras questões, né? E como é que isso te afetou lá na época, que a gente vai chegar ao ponto crucial do assunto, do que é a importância de tudo isso? Mas eu acho importante a gente inserir esse detalhe. Lá na época, quando... Não vou usar a palavra desviar, porque eu acho que não seria apropriado. Lá na época, quando você começou a ver essa mudança de que ela não seguiria, tá? E você me perdoa se eu estiver fazendo pergunta que te fira por algum motivo, que te faça não se sentir bem, você sinta-se livre para... Quando você viu que ela não seguiria aquilo que você basicamente teria em mente para ela, qual foi o sentimento seu de perda de uma filha, que é como você falou, está numa redoma, onde eu posso olhar, eu posso orar, mas eu não posso impedir. Qual foi o sentimento de que você estaria perdendo a sua filha para o mundo? Naquele momento foi de perda, verdadeiramente. Né? Ela começou, a fé dela começou a ficar inconstante. Né? Tanto que durante os 26 anos de vida de Lília, quase 27, que ela, dia 8 de fevereiro, ela ainda tinha 26 anos, ela fez 27, dia 2 de março. Então, assim, durante o tempo de vida dela, esses 26 anos de vida dela, a fé dela foi muito inconstante. Então, ups and downs, assim, sem contar que ela tinha um transtorno bipolar, né? E o transtorno bipolar, ele contribui bastante para a pessoa oscilar, né? Para que as questões da pessoa fiquem oscilando. Ora, até o psiquiatra uma vez colocou para mim
que a pessoa que tem transtorno bipolar, ela nunca consegue alcançar o equilíbrio, ou está muito alto ou está muito baixo, né? Exatamente, então, que no caso a fé de Lilian, né? ficou nessa inconstância, ela não sabia se ficava no evangelho ou se seguia outras religiões, né? E que não me convém aqui estar falando se é ruim, se não é, né? Eu estou falando da inconstância da minha filha na fé, né? Sim, estou te ouvindo. Então, Gibson, ela teve essa inconstância, e aí eu costumo dizer, eu tenho o hábito de dizer que ela fez igual Pedro. Não tem lá na palavra que Pedro negou Jesus 3 vezes, sim, né? Com a minha filha não foi diferente, foi bem igual. Ela também teve esse momento de inconstância, que aceitava Jesus, depois se afastava, como muitos fazem, sejam jovens, sejam adultos. Isso acontece muito, né, nos dias atuais. Só por questão de curiosidade, já que a gente vai falar e chegar ao ponto que eu achei importante você trazer isso aí, essa oscilação, ela chegou a pertencer a outras religiões, ou você viu que foi só aquela coisa de fé e não fé, fé e não fé, ou ela teve os momentos... Ela chegou a caminhar em outras religiões. Sim, entendi. Chegou a caminhar, sim. Você chama isso de se perdeu no mundo, no sentido sem saber que escolha fazer? Para nós cristãos evangélicos... Do seu ponto de vista. Sobretudo para mim, como missionária de Cristo, que procuro viver em espírito e em verdade, conforme diz a palavra de Deus, sim, ela ficou meio que perdida durante bastante tempo, né? Tanto que em 2021, eu tenho o hábito, por isso que eu falo dessa inconstância dela na fé. Em 2021, ela confessou Jesus pela 3ª vez. E aí se animou toda, se batizou, tem aquela parte que a Bíblia fala que é batizada nas águas e batizada com o Espírito Santo. Tudo isso aconteceu com Lilian. Então ela foi batizada em junho de 2021, só que na primeira semana, logo após o batismo, ela se desviou de novo. Se desviou, podemos dizer essa palavra? Eu acho que não gosto muito. Se afastou novamente e passou outras decisões. E continuou vivendo a vida dela lá fora, né? Ela tem muitos amigos, ela deixou muitos amigos e eu sabia que ela vivia essa vida. Só que há um perigo muito grande. Das pessoas que chegam a se batizar, descer as águas, ser batizada com o Espírito Santo também, e essa pessoa vai novamente para o mundo. Até o próprio Senhor Jesus falou, não sou eu que estou inventando, o próprio Senhor Jesus falou da parte da casa varrida, não sei se você já ouviu falar, que existe uma questão quando a pessoa deixa a sua casa varrida, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E quando nós confessamos Jesus, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós. Aí barre, limpa. Limpa você, deixa você, te orienta, né? Abre espaço. De como você seguir numa caminhada feliz. Tudo isso é papel do Espírito Santo fazer. Eu tenho o hábito de dizer, missionária Ana Maria não tem poder para converter, para convencer Gibson. O papel nosso, enquanto missionário do Senhor Jesus, o nosso papel de fazer esse ide que Jesus falou, é falar para você do amor de Jesus. É dizer para você, olha, Gibson, existe esperança. Jesus esteve aqui na terra, ele morreu na cruz por nós e há uma esperança de uma outra vida. Foi ele que deixou essa esperança aqui para nós. E foi esse, no meu ponto de vista, foi esse conforto, esse entendimento que Deus trouxe para você, que Jesus Cristo trouxe para você no momento da perda da sua filha. Porque eu vi isso em você. Eu não estou dizendo que eu vejo coisas espirituais, etc. Mas eu vi uma firmeza tão grande. Deus me anestesiou. Mas anestesiou de uma forma muito especial. Por isso que eu quero te fazer essa pergunta. Aí é que a gente entra no Dorcas vive versão Liliana. Então agora eu gostaria que você
que eu te interrompi várias vezes e foi proposital para prolongar um pouco mais e a gente entrar em detalhes importantes como nós entramos. Agora sim, eu gostaria que você começasse a falar o que te toca, ok? No sentido Dorcas vive versão Lilian. Então, Gibson, versão Lilian, porque Lilian era uma menina muito querida, muito, era assim, tinha aquele jeito explosivo, mas ela era carismática, ela também fazia boas obras. Tem várias meninas aí que falam, até depois vamos fazer alguma coisa, uma roda de conversa. Se vocês quiserem depois mandar algo oxigenado, algo por esse dedo dela que aparece aí na câmera o tempo todo, né? Na câmera o tempo todo, eu dedico que ela está com um probleminha ali, mas a gente vai cuidar disso depois. Eu cortei, porque algumas coisas estavam querendo atrapalhar o podcast. Eu só quis interromper para saber se você volta ao que você estava dizendo. Ela era muito querida, amável, mas tinha o seu jeito de ser, mas também... Era explosiva, gostava de cavalgada, torcia para o Fluminense, fazia parte da juventude do PT no estado do Rio de Janeiro. Era uma menina assim, extremamente feliz, alegre e tinha muitos amigos. As meninas iam para o hospital ganhar bebê, lá estava ela junto para... Qualquer amiga dela que precisava dela, ela estava pronta para ajudar. Tanto, Gibson, que eu tenho, assim... Eu louvo a Deus porque... O óbito da minha filha foi uma coisa muito linda, Gibson. Você esteve lá, você é testemunha viva, você viu. O cemitério estava lotado. Lá estavam as pessoas de terreiro, lá estavam as pessoas kardecistas, lá estavam os evangélicos, os católicos, quem não crê em nada. Toda a nação de Deus isso importante, eu vejo estava uma coisa ali, muito importante Gibson. nisso. Entendeu? Então, é aí que você vê quão Lilian era querida, porque o cemitério lotou e foi um enterro rápido, né? Ela faleceu na madrugada e a gente preferiu enterrar rápido, porque nós cristãos evangélicos, quando a gente alcança o entendimento que nós morremos para essa vida, que o nosso corpo está voltando para o pó, mas o nosso espírito Deus já recolheu para ele, nós entendemos que não há necessidade de você ficar ali horas e horas chorando, carregando aquela mágoa, aquela dor, aquele dor, sentimento, sofrendo em cima da pessoa. Que foi quando eu cheguei lá, vi você que você estava preparada para não só eu, mas a minha mãe também, meu esposo, nós ficamos todos firmes, meu filho ficou firme, né, que eu tinha um casal de filhos, hoje é só ele mesmo. Mas assim, a família, a minha família, nós ficamos ali todos firmes, né? Acreditando, com essa fé inabalável, que você morre, seu corpo volta para o pó, mas o seu espírito está vivo com Deus. Então, quando eu falo que Lilian vive, é essa vida que eu estou falando. Então, e é isso que eu ia te Não é o físico dela. É isso que eu tenho de te perguntar, porque eu não posso deixar de te perguntar isso. Você acha que isso que te trouxe a criar esse projeto, eu espero que a gente consiga chegar bem longe com tudo isso, espalhando essas palavras maravilhosas, essas experiências maravilhosas, você acha que por ela ter sido do jeito que ela foi, entenda a pergunta, ok? Você acha que isso fez com que essa vontade de você mostrar isso para o mundo, que a mudança ela existe mesmo com oscilação, você acha que isso fortaleceu, ou você acha que simplesmente foi do jeito que foi, ou você acha que se ela tivesse sido aquela menina certinha, você sabe que sentido que eu quero dizer, dentro do evangelho o tempo todo, aquela coisa toda, você acha que você teria esse incentivo agora? A pergunta eu sei que ela é bem profunda. Ou você acha que não faria diferença porque você estaria vendo da mesma forma, vamos colocar assim? Gibson, Deus sabe todas as coisas. Até tem assim umas passagens assim que ele fala, a Bíblia fala que os fios do nosso cabelo são contados por ele, né? Então, assim, Deus é sabedor de todas as coisas. Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele sabe tudo. Então, o meu entendimento
Se a Lilian viveu desta forma, foi da permissão de Deus. Entendi. Porque não existe nada nessa terra, o meu entender, tá? Não sou contra as pessoas, tá, pessoal? Não sou contra se alguém tem um outro entendimento diferente do meu. Não, mas aqui nós estamos falando do seu entendimento. Mas o meu entendimento de Deus é esse. Da minha experiência que eu tenho com ele é essa, que ele sabe todas as coisas. O que eu entendi pela pergunta que eu fiz, independente de como ela teria vivido, você se sentiria da mesma forma que você se sente agora? Sim. Porque você vai pela fé e não pelas atitudes, é isso? Não, cheia de coragem pelo poder do Espírito Santo, conforme eu falei, nós não somos templos dele. Sim. Então, se ele habita em mim, eu tenho que estar cheia de coragem. Choro todos os dias, choro, porque ficou o vazio do físico dela. Choro, Gibson, vejo qualquer coisa que aparece, uma amiga posta uma foto, eu vejo alguma coisa dela, alguma coisa, uma lembrança. Você falou a palavra físico, mas eu acho que a falta que sente também, eu acho que a essência também, ela estava ali, ou a essência permanece. Porque quando você mencionou... Lilian não era de estar em casa, Gibson. Lilian não era uma menina caseira. Lilian era uma menina do mundo. Então, mas aí nesse caso, quando você diz a falta física, quando eu menciono essência, para não usar a palavra espírito da Lilian, você sente falta disso também? A energia, se é que funciona assim, eu posso estar falando... Não, a gente sente falta mesmo do físico, da pessoa presença, chegando. Né? Por exemplo, como a minha casa é no alto, e a escada é de madeira, eu escutava, ela era bem alta, né? Quando ela chegava, não tinha como não saber que ela chegava. E isso vem à minha memória, né? E tem muita coisa que vem do nada, estou lavando uma louça, estou fazendo alguma coisa e vem a memória. Gibson, se tem algo também que vem muito forte e que me faz chorar muito ainda, foi ver a minha filha 4 meses no leito. Isso é muito doloroso para mim. As imagens vêm muito fortes. Então, a gente vai chegar nessa parte ainda para poder a gente ter um segmento mais claro de tudo isso. Então, porque esse papo é um papo infinito. Então, a gente estava falando sobre a versão Dorcas Vive, a versão Lilian. Qual é o propósito disso? O propósito é alcançar mães, Dorcas. Alcançar mães que também estão passando por momentos de luto, de dor. Mães, pais, né? Pessoas, enfim, no mundo inteiro. Então, sua vantagem é encorajar as que pessoas, Deus existe. Encorajar que o poder de Deus, ele nos dá essa coragem. A gente pode viver o luto tranquilamente, mas fortalecido. Do luto não se consegue livrar, mas consegue se viver de forma, não vou dizer mais feliz, não, de forma mais necessário, o luto é necessário para nós seres humanos, é necessário. É necessário, é importante. Quando você está afirmando que quando se tem Deus, ele torna-se mais brando, mais... Exatamente isso. Quando você está alicerçado em Deus, tudo se torna mais brando. Inclusive, eu tenho algumas colegas, também aproveitar esse podcast, para agradecer ao povo quissamanhense, algumas amigas minhas que não moram em Quissamã, pelos abraços, tá, pessoal? Isso nos ajuda muito, Gibson. Eu choro cada hora que uma me encontra na rua, que vem, que me abraça e pergunta como que você tá. Vem logo a lágrima, mas é um conforto, né? Primeiro o conforto do Espírito Santo do Senhor e depois o conforto dos amigos na rua. Até então, porque eu acho, igual quando eu te pergunto como é que você está, que eu perguntei várias vezes e até você se afastou um certo tempo, que eu deixei você quietinha também, a Ana deve estar na dela, etc. Mas eu acho que toda pessoa que te conhece profundamente pergunta sabendo que você está bem por causa de Deus. Bem espiritualmente. Espiritualmente. Então, eu pergunto como é que você está quando eu pergunto. Eu não pergunto querendo saber. O físico está devastado, né? De dor. Assim, é um buraco que você não consegue mensurar. A dor, você não consegue mensurar a dor. Assim, é algo incrível. E aí, eu até me reportar
no dia da morte de Jesus na cruz. Por isso que falam tanto que o amor de mãe é muito parecido com o amor de Deus. Porque lá na Bíblia não diz que na hora da morte de Jesus foi tão sofrido para Deus que Deus chegou a virar o rosto? Não diz a Bíblia? Eu não, Tá, não mas posso diz. te... Depois você pode confirmar lá. Foi de Deus virar o rosto, né? Porque tamanha a dor que Deus... Sim, está na Bíblia. Tamanha a dor que Deus sentiu quando Jesus morreu ali na cruz. Mesmo sabendo que ele ia ressuscitar lá no terceiro dia, né? Mas a dor para Deus foi muito Isso por forte. ser filho. Por ser filho. E você me afirmando isso, não posso deixar de perguntar onde fica o pai nessa história, nessa dor. Porque você falou mãe, você comparou mãe, não que você se comparou com Deus. Eu entendi perfeitamente. É o amor mais parecido com o de Deus. Foi isso e como que eu você disse. acha que é o do... Estou perguntando isso porque talvez tenha pessoas em casa que estejam ouvindo e vendo só o lado da mãe. Como é que fica o lado do pai? Ok, nesse caso estou perguntando do pai da Lilian. Sim. Ok, sim. que é como todos os pais Sim. que existem em de outras famílias. Como que fica? Você acha que é menos doloroso? Por que eu te fiz essa pergunta? Difícil mensurar a dor do outro. Exato. Né? Mas a gente está falando não de pai e mãe. Tem até um ditado que diz que pimenta no olho do outro é refresco. Então, mas aí então, eu te pergunto. difícil mensurar, mas eu vou te falar o que eu vi meu esposo. Eu estava falando mais dentro do conceito de que você estava dizendo que sim, de dor a de mãe é parecida com a dor de Deus quando viu o seu filho partir. Então nós estamos falando de mãe e Deus. E eu estou usando a palavra pai, porque Deus é pai. Agora, fisicamente, Vivian, e você me perdoe a pergunta, é só para esclarecer. Vivian tinha um pai e uma mãe. Você acha... Lilian, desculpa. Você acha que a dor do pai... Isso é importante, porque eu sempre... Na minha opinião, eu acho que a dor sempre é maior da mãe. Essa é a opinião minha. Mas eu sou desconhecedor, até então porque eu não conheço Deus tão profundamente quanto você. E no outro lado, eu não sou pai. Você acha que a dor é mais da mãe? A mãe sente mais a dor do que o pai? Gibson, existe... Eu não estou pedindo para você comparar. Não, eu nunca li, assim, teoricamente, eu nunca fiz essa leitura. Não sei se já colocaram isso como estudo, mas como que eu vou te explicar? Meu esposo, o que eu vi foi um sofrimento muito grande também, né? Nós dois ali, só nós dois, e eu vi o sofrimento nele, mas existe uma coisa chamada cordão umbilical. É sobre isso que eu estava falando. Como eu estava te dizendo. Estou só arrumando o raciocínio, né? Eu nunca li se tem estudo que realmente comprove, eu nunca parei para ler. Mas eu posso responder, né? O que eu penso. Mas existe uma coisa chamada cordão umbilical que faz com que nós mães sintamos mais isso que eu os penso. nossos Por isso filhos. Que eu fiz a pergunta. Então, eu consigo entender por esse viés aí do cordão umbilical, que nós mães sofremos mais. Aí eu vou te explicar mais ainda, vou te dar um exemplo. A filha sai de casa, vai para festa, ou sai mesmo de casa, abandona a casa e tal. A mãe sofre, a mãe não dorme, e o pai deita e dorme. E dorme, entendi. Então tem umas coisinhas assim. Eu acho que é mais específico, sim. Tem umas coisinhas assim. Própria, eu não estou falando. Específicas, conforme você disse. Etc, mas eu acho tem essas coisas, essas peculiaridades que existem entre as mães e os filhos, que eu me lembro, houve uma época que minha filha estava numa fase de rebeldia tremenda. Foi justamente nesse período que eu te falei que ela se batizou e se afastou. Depois por isso que eu falo que é perigoso. É muito perigoso quando as pessoas que Jesus falou que não pode deixar a casa varrida, senão vem o que é a casa varrida? É a não presença do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não vier, os espíritos do mundo vêm.
e ocupam. Que é a abertura, no caso. É a abertura que você dá para os espíritos do mundo. Eu acredito muito nisso. Porque se você não tiver preenchido, assim como eu acredito... Não é a Ana Maria que está inventando, está na Bíblia, foi Jesus que falou, tá? Depois a gente pode até ver aqui a referência bíblica, mas a questão da casa varrida foi o próprio Senhor Jesus que falou, fala dele. Né? Então, não é Ana Maria que está inventando aqui. Então, Lília, depois do batismo, ela entrou nessa fase de rebeldia tremenda, voltando à questão do cordão umbilical, tá? Então, ela, quando eu ia dar algum conselho, falar alguma coisa, ela não ouvia. E aí ela virava e falava assim, ih, mãe, essa coisa de cordão umbilical, isso já cortou o cordão umbilical, já era. Eu, não, filha, não é assim. As mães sofrem muito com vocês na rua, tanto os filhos quanto as filhas, as mães sofrem demais. Agora, então, Gibson, só para abrir um parêntese assim, bem pequenininho, como eu tenho visto as mães sofrendo com os filhos no tráfico, né? Nos dias de hoje, Nos dias de hoje. Você também tem trabalhado muito, né? Em cima então, disso. A gente pode depois fazer um podcast nessa dor também. Muito, muito doloroso ver as mães, ver meninos que eu dei aula na escola bíblica dominical hoje estarem aí inseridos no tráfico, fazendo uso de drogas. E muitos deles, quando eu paro para orar, falam, meu filho, posso orar por você? Claro, tia, pode. E aí ele fala, tia, eu tenho muita vontade de sair, mas não consigo. Porque uma coisa vai gerando a outra. Ele ele aprende a usar, e aí o que acontece? Ele não tem emprego, não tem como se manter, o que ele vai fazer? Vai vender para usar. Vai viver aquele mundo que... E aí vai viver aquele mundo ali, e ele até quer sair, quer voltar ao anterior, a vida anterior que ele tinha, mas ele não tem força, não consegue. Entendo. Então, é orar mesmo e pedir a Deus para que amenize o sofrimento dessas mães. Né? Também que é uma situação totalmente diferente, que geralmente, tá? É importante a gente entender isso, que essa é como uma, vou usar a palavra pré-dor, fica meio estranho falar, porque geralmente o fim é qual? A morte. Aí já vem o sofrimento dessa dor e depois essa outra de que meu filho partiu precocemente por causa das drogas e etc. Exatamente. Entendeu? Agora, vamos cobrir um pouquinho mais do meu interesse nisso, porque como você está falando em abrir um projeto, ok? E você pediu que esse podcast, que não está sendo gravado no dia 8, mas você pediu que fosse publicado dia 8. Qual o porquê? No início você falou que você não quer idolatrar, e isso é lógico que todos nós, ok? Entendemos que não. Eu sinto que não, ok? E também se fosse, o único erro é que você sabe que só podemos idolatrar um Deus, ok? Mas você poderia chamar de homenagem, no sentido de um ponto de partida, usando que eu quero ouvir um pouco mais... que a pergunta ela vai vir depois, a pergunta vai ser muito profunda, e se prepare, porque você sabe como é que eu sou em relação às perguntas no nosso podcast, entendeu? Nós poderíamos, você me pediu para que isso fosse publicado no dia 8, que é o dia do falecimento. 5 meses. Tá? Do falecimento, não é do nascimento, do aniversário dela. Eu posso te perguntar o porquê de você pedir para que seja isso que nós estamos gravando hoje, ok? Seja publicado no dia 8. Poderíamos chamar de homenagem? Existe algo especial por trás de tudo isso na sua mente? Não especificamente. Para nesse dia a gente postar o podcast, e como faz 5 meses do óbito dela e da neném, né? A neném tinha até nome já. Tinha quantos meses? 5 meses. Ela estava grávida de 5 meses. Isso aí foi uma coincidência mesmo. Era uma menina e já tinha nome, ela botou nome na menina de Ana Vitória, né? Em homenagem a mim, que era a avó, e a Vitória, porque ela disse que para ela foi uma vitória engravidar, porque ela achava que ela não engravidaria. E aí, Gibson, que a gente volta um pouquinho para... Pode dizer que sou redundante? Não, nem me importo, nem um pouco. Que dizem, porque falar de Deus não é redundância. E é aí que eu volto para dizer como que Deus... Não desligou.
como que Deus é poderoso, Gibson, né? Porque ela achava que ela não engravidava, já ia fazer 27 anos, e Deus mostrou para ela que ele tinha poder para engravidá-la, né? E tinha poder para deixar aqui, se ele quisesse, né? E poder para levar junto, se fosse a vontade. Eu Isso me faz perguntar, Ana, exatamente, não seria o que isso significou para você? É meio difícil, porque nós estamos falando aqui de uma mãe e uma filha, nós estamos falando de uma perda, e que você mencionou mais cedo, que foi muito doloroso, ok, para você ver que foram 4 meses que ela ficou internada. Eu acompanhei, porque estava sempre ligando para você, fiquei surpreso. E eu falava, com minha o filha está falecimento doente. dela. Eu fiquei surpreso porque sempre aquela história, estamos esperando a biópsia, estamos esperando isso, esperando aquilo, entendeu? Você acha que esses 4 meses foi justamente nessa pergunta que eu quero chegar? Porque pelo que eu vejo, o que te traz uma felicidade, se eu estiver errado, por favor me corrija. O que eu vejo que te traz uma felicidade muito grande eu não sei se eu deveria usar a palavra arrependimento, mas é você saber que Lilian morreu com Jesus. Eu gostaria que você falasse um pouco, eu te falei que são perguntas bem relevantes e bem complicadas, mas eu sei que dentro de você, ok, isso te traz uma alegria tão grande. Eu gostaria que você explicasse, porque você veio da rebeldia, você falou sobre a rebeldia, você falou sobre o vai e vem dela, a oscilação dela, a rebeldia de que eu me batizei, mas eu não quero, a rebeldia de que, e daí, mamãe? Qual é o problema do cordão umbilical? Que foi provado, porque ela criou um, tá? Como você mesmo acabou de falar. Ela gerou um. Exatamente, ok? Explica para mim isso aí que eu não entendi direito ainda, acredito que tem pessoas que não consigam entender ainda, entendeu? Como que foi para você viver tudo isso, o antes, depois ver sua filha no leito do hospital e ver essas mudanças que você já contou, várias delas para mim, da forma que ela começou a ver o mundo, da forma que ela começou a ver as pessoas, da forma que ela começou a ver a Deus, a Jesus, Explica um pouquinho para mim como é que, para aqui não, para todos que estamos ouvindo agora, como é que foi isso? Como é que você começou a sentir essa mudança nela e ter essa certeza que você demonstra para mim, sempre demonstrou, na hora que eu olhei para você lá na capela, tá? De que Lilian partiu com Deus. Partiu para a glória, que a vida para ela continuou de outra forma. Então, a palavra perda para nós é ganho. Né? Nós, você diz, nós que alcançamos o entendimento. Entendi. Né? Quando você alcança o entendimento, que você... Deus não é o nosso Criador? Só assim, trazendo um exemplo. Deus não é o nosso Criador? Não foi Ele que criou a cada um de nós? Ele não pegou Gibson e, quando criou Gibson, não deu para a mãe de Gibson cuidar? Não é assim? Deus não quando criou Lilian, permitiu que Lilian, né, que eu gerasse Lilian, Deus não deixou Lilian e outras mães cuidarem de seus filhos. Só que como Deus não quer que a gente viva aqui nessa terra, não sei por quais razões, Ele não quer que a gente viva aqui o tempo todo, Ele quer que a gente vá morar com Ele, lá na glória que Jesus falou. Então, Gibson, isso não é perda, é ganho. Quando a gente alcança esse entendimento que você não morreu sem conhecer Jesus Cristo, sem viver Jesus, conforme Ele mesmo, né, vou repetir, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então, assim, se nós temos esse entendimento, então quando a pessoa parte dessa vida com Jesus Cristo, não é perda, é ganho. E outra coisa, as pessoas também, algumas chegaram para mim e disseram, você perdeu sua filha. Não, perdi não, devolvi para o dono. Sim, eu até entendi Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente está sendo até radical demais, seco, né? Frio, não é seco, é frio, a palavra é frio. Mas não é ser frio. Eu consegui é porque você já conseguiu alcançar tão bem esse entendimento que para você é ganho.
morrer em Cristo é ganhar. Eu entendi. Entendeu? Quando você É fez viver uma comparação outra vida. de perda e ganho. Mas a pergunta que eu fiz não foi nesse sentido. A pergunta que eu fiz foi no sentido de como que você começou a perceber, para ter certeza, já que ela teve esses altos e baixos, o que fez você perceber? Eu vou te explicar. Perguntei melhor agora? Deu para? Sim. Porque talvez a primeira pergunta eu fui muito... Então, dia 20 de outubro foi o dia do falecimento de uma sobrinha minha. Até a Eliane, que foi cabeleireira há muitos anos aqui na cidade, Eliane faleceu nesse que dia. tinha um salão aqui? Sim. Perto da padaria? Isso. Exatamente sua. Era a esposa do meu sobrinho. E a Eliane, a Lília, nesse dia, ela vinha fazendo alguns episódios de pneumonia. Mas continuava aí nas festas, se arrumava toda linda, ia para as festas e tal. Nesse dia ela fez uma febre, no início da noite. E a minha sobrinha, que mora no Rio, estava aqui... Ela, você diz, Lilian, fez um episódio de pneumonia, no dia que a minha sobrinha faleceu. E a outra sobrinha a levou ao hospital, né? A cunhada da Eliane, que faleceu nesse dia. Minha sobrinha colocou ela no carro e levou para o hospital. Lá no hospital, fizeram uma tomografia nela, que mostrou a pneumonia, mas a tomografia estava sugerindo tuberculose. E aí, como sugeria tuberculose, o que os médicos, os profissionais de saúde fizeram? Começaram a tratá-la como tuberculose. E aí tomavam um comprimido enorme, se eu não me engano era 5 por dia. E ela, mais a gravidez que ela descobriu também nessa mesma época, se eu não me engano foi no final de outubro, início de novembro. A gravidez já estava no hospital? Ou foi antes? Já foi para o hospital sabendo que já estava grávida? Não, Gibson. Dia 20 de outubro ela foi ao hospital com um quadro de febre. E lá diagnosticou pneumonia e a tomografia estava sugerindo... Isso eu entendi. Que era tuberculose. Aí iniciaram um tratamento de tuberculose e nesse mesmo tempo, os médicos, ela fez um teste de gravidez e descobriu que estava grávida. Daí começou a fazer pré-natal e tratar tuberculose, pré-natal e tratar tuberculose. E isso eu não via melhora nela, tá entendendo? Só piorava, só piorava. Lília, que tinha 1,70 m, na ocasião estava com 110 quilos. Lília foi só perdendo peso. Estouraram alguns tumores no corpo dela, um no pescoço, um na virilha, um na axila e outro no pulmão. E esses tumores foram crescendo. E ela só piorava, até que dia 1º de dezembro, ela fez uma crise de ansiedade muito séria. E aí eu fui com ela para o hospital. Você me perguntou da fé, tá? Quando a ambulância chegou lá em casa, eu não sei porquê, quando a gente entrou na ambulância, eu falei para ela assim: filha, eu vou te dizer uma coisa. Você tem certeza da sua vida com Jesus hoje? Ela olhou para mim assim, né? Muito ruim. Ainda em casa, ainda? Muito mal. Foi o primeiro dia que eu a internei. Foi dia 1º de dezembro. Ainda em casa? Ainda em casa, dentro da ambulância. Aí eu falei para ela: filha, você tem certeza da sua vida com Jesus? Sabe por quê, filha? Porque a gente está indo para o hospital, a gente sabe a hora que a gente está indo, mas a gente não sabe a hora que volta ou se volta. Falei isso para ela e ela ficou quieta. Chegou no hospital, coração acelerado, batimento 200 e tal. Fizeram manobra, acalmou tudo e ela foi para a UTI. Ficou 9 dias na UTI aqui. Eu lembro. E aí eu deixei essa Bíblia com ela na mesinha, mas ela não tocou. E eu entrava na UTI, falava do amor do Senhor Jesus,
renova sua fé com Jesus, nada. Saiu da UTI 9 dias depois. Mas você sentia resistência nela conscientemente? Resistência conscientemente. Uhum. Até que, se eu não me engano, foi dia 9 de janeiro, o nosso primeiro pastor esteve na minha casa. Ele foi nosso primeiro pastor há 20 anos atrás. Ele esteve na minha casa e falou para ela que Deus tinha dado um sonho para ele. E ele foi o líder espiritual dela na época de criança, né? E ele tinha muito carinho por ela e tal, chamava ela de Lili. E ele falou: Lili, eu tive um sonho com você e eu via espiritualmente você sendo morta espiritualmente. Mas Deus está mandando dizer para você renovar a aliança com Ele, quebrar o pacto que você tem aí com as coisas do mundo, e você renova a aliança com Ele, e Deus está cuidando de tudo para você. Foi mais ou menos a fala dele. E ele foi embora. Passaram-se alguns dias, Lilian indo e vindo ao hospital, indo e vindo, e só piorava, deu anemia profunda, tomou Neopur 1 e nada, e Lilian foi só e resistia. Até que, aos poucos, ela foi sentindo a necessidade. E eu ensinando, eu discipulando ela. Até que, quando esse pastor esteve lá em casa, esse amigo nosso, 2 dias depois, ela fez uma oração e pediu a Deus para renovar a aliança com ela, e que Deus quebrasse os pactos que ela tinha feito, possíveis pactos que ela tivesse feito aí no mundo, e que Deus renovasse. Ela fez isso. Quando ela fez isso, aí eu comecei a ver o Espírito Santo agindo na vida dela, a mudança. Muito interessante. Aí aconteceu um fato que também marcou muito a minha vida. Muito. Depois que ela renovou a aliança com Deus, teve um outro pastor amigo nosso que esteve lá em casa, junto com a esposa, um muito querido amigo meu. Posso até falar o nome dele aqui, o pastor Toninho e a pastora Marilda. E ele orou por ela e falou para mim assim: filha, estou mandando uma santa ceia aqui para vocês. E quando foi na quarta-feira, o pastor Paulinho, que também é um outro amigo querido, foi lá levar a ceia para nós duas. E ele foi acompanhado de 2 irmãs, e quando ele chegou, ela, antes de cear, ela ceou pela segunda vez, desde que se batizou. Foi a segunda e última vez. No hospital isso? Não, em casa ainda. Em casa. Ela já tinha saído, tinha passado pela UTI aqui e estava em casa. Dias antes de eu interná-la no Beda. E aí, quando a ceia chegou, ela virou para mim e falou assim: cadê papai e mamãe? Eu falei: seu pai está lá em cima ali. Aí ela falou: chama ele para mim. Aí eu chamei ele veio. Quando ele veio, ela segurou na mão dele e na minha, Gibson, e falou assim: pai, mãe, me perdoa. Você me perguntou quando, eu comecei a ver mudança. Exatamente, é isso que a gente... Eu estou te dizendo. Exatamente. Mas, infelizmente, é doloroso demais para eu relatar isso. E ela falou: pai, mãe, a menina que lá atrás falava que cordão umbilical não valia mais de nada, ela falou: pai, mãe, me perdoa. Pai, mãe, eu fui muito rebelde, eu não soube honrar vocês, eu não soube obedecer vocês, me perdoa, pai. A palavra de Deus diz para o filho honrar pai e mãe para ser feliz nessa terra, e eu não soube honrar vocês, com as próprias palavras dela. A gente perdoou. Ana, isso é doloroso, mas isso é muito bonito. A gente perdoou ela. E o pai dela, eu me lembro que ele falou assim: Lília, medita com Deus, né? Que Deus vai colocar a tua vida tudo no lugar. E aí tomamos a Santa Ceia.
Foi a segunda e última vez que Lilian tomou Santa Ceia. Lilian, e aí eu digo que Lilian confessou Jesus 4 vezes. As 3 primeiras vezes ela confessou e negou, igual Pedro. Mas na 4ª vez ela confessou e permaneceu na fé. E aí eu fui vendo. A partir daí, alguns dias depois, ela foi ficando muito frágil, e eu coloquei ela no carro. A secretária de saúde atendeu um pedido meu. Eu coloquei ela no carro da prefeitura. Cheguei com ela muito mal na emergência do Beda. Ela já tinha o nome lá, né? Já tinha passado por uma consulta lá com a médica, com o oncologista. E eu cheguei lá com ela muito mal. E não tinha nome dela ainda e tal, mas a recepcionista entrou em contato com o diretor do Beda. Dr. André Porto é o diretor do Beda. E aí o Dr. André Porto autorizou internar Lilian. Eu internei Lilian dia 18 de janeiro. Ela teve umas melhoras, umas pioras, mas sempre firme na fé. Todas as vezes que eu entrava na UTI, quando ela não estava no quarto, ela falava assim, a voz muito baixinha, porque o tumor já tinha tomado conta da garganta dela. Ela não conseguia se alimentar, ela não conseguia falar, a voz saía muito baixinha. Aí ela falava assim, mamãe, lê a Bíblia. E eu lia. Ela abria, né, e escolhia a palavra, e ali naquela palavra eu explicava para ela. E aí, Gibson, são essas coisas que tem umas lembranças que doem muito, mas tem outras que me deixam muito feliz. Porque ela foi entubada na madrugada de uma segunda-feira para terça. E porque o pulmão dela esquerdo já tinha se deteriorado, já tinha feito metástase. E aí eu me lembro que nessa segunda, antes dela ser entubada, eu falei para ela, quando eu entrei, ela falou, mãe, lê a Bíblia. Ela abria e eu lia, e nesse dia, quando ela abriu a Bíblia, abriu em Daniel 5, no livro do profeta Daniel. E é onde conta a história dos 3 amigos de Daniel. Os 3 amigos de Daniel não quiseram se curvar diante do rei Nabucodonosor, diante da estátua que Nabucodonosor tinha construído. E o rei mandou jogar os amigos de Daniel numa fornalha quente. E ainda mandou aquecer o forno 7 vezes mais. Está aqui, tá? Está aqui, na palavra de Deus. Ana Maria não está inventando, só está contando com as próprias palavras. Mas está aqui, no livro do profeta Daniel. Quando Nabucodonosor jogou os 3, mandou, lógico, ele não jogou, ele mandou jogar os 3 amigos de Daniel naquela fornalha 7 vezes mais aquecida, que ele olhou lá para dentro, ele via que os rapazes estavam pulando dentro do forno. E mais, tinha mais uma pessoa ali dentro. De 3 tinha 4. O que Nabucodonosor entendeu? Que aquela 4ª pessoa era o próprio Deus ali dentro com os rapazes, dando livramento a eles. Porque eles não quiseram se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Porque eles só se curvavam diante do Deus de Israel. E aí quando eu perguntei para Lília assim, filha, quem era o 4º homem? Ela falou, é Jesus, mamãe. E aí eu fui só tendo a certeza. Entendi. Que realmente Deus estava a cada dia transformando ela. Teve uma outra situação também, que ela, dentro da UTI, ela falou pro diretor da UTI, Dr. Bruno, acho que ele não vai se importar que eu fale o nome dele, não, porque ele foi tão importante pra gente, tratou ela cercou ela de cuidados, né? Até a sessão de quimioterapia de Lília foi feita
dentro da UTI, para preservá-la e para preservar o neném. Eles cercaram ela de cuidado de todas as formas que eles puderam. E aí ela virou para ele e falou assim: Doutor Bruno, autoriza a mamãe a trazer meu celular para eu ouvir os meus louvores? Aí ele falou assim: Ô Lilian, mas não tem a televisão aí para você? Que tem os programas evangélicos? Ela falou: mas eu quero os meus louvores que eu ouvia quando era criança. E aí, Gibson, que você lembra da palavra de Deus que eu falei no início? Ensina o menino o caminho que deve andar. Porque quando ele crescer, Gibson, por mais que ele vá lá fora no mundo, que ele viva intensamente no mundo, a palavra está aqui no coração. Permanece, isso faz a palavra fica guardada no coração, você entende? E eu vi isso acontecer com a minha filha. Deus me permitiu, me deu a oportunidade. Isso é um privilégio para uma pessoa. Isso te traz uma alegria, uma compensação. Esse choro não é de que eu estou chorando, não é de dor, não é de tristeza, mas é de alegria, de saber que eu sabia que essa pergunta aí, que eu discipulei ela no leito, que Deus me deu a oportunidade de discipular a minha própria filha, né, no leito. E ela se tornou, quando a gente fala, a gente só vai embora dessa terra quando você se torna uma pessoa perfeita. E quando você não se torna uma pessoa perfeita, você continua aqui. Ninguém sobe para a glória se não tiver se tornado perfeito. E eu vi a minha filha se tornar perfeita. E aí você sabe o que ela fazia? E aí eu quero também deixar para as pessoas a importância da internet hoje. Ela cresceu na Maranata. Eu passei quase 11 anos congregando no Ministério Maranata. E ela cresceu ali, ela teve os líderes dela, teve as professoras, né? E os louvores que ela aprendeu, aquilo ficou guardado no coração dela. E quando foi agora, ela mesma baixou um aplicativo que a Maranata tem, que é um programa de rádio, chama Manaim, o nome do programa. E esse programa, ele tem as conversas, né, de rádio e tudo, e toca os louvores. Aí Lilian passava o tempo dela na UTI, ou se ela estivesse no quarto, em alguns momentos também os médicos autorizavam ela ir para o quarto. Quando ela tinha uma melhora, ela ia para o quarto, né? Dr. Bruno autorizava. E tá fugindo. Mas ela passava ali o tempo todo ouvindo os louvores da Maranata. Não era... porque a Maranata, ela tem os seus próprios louvores específicos. Sim, mas aí no caso eu acho que você se perdeu um pouquinho, porque eu estava dizendo que ela preferiu voltar ao passado daquilo que você tinha ensinado. Sim. É isso que você estava querendo dizer. Sim. Por conta própria. Exatamente. Por conta própria, ela pediu o médico para deixar o celular. O celular ela não tinha acesso. Ele ficava... Era a equipe que cuidava do celular. Se tivesse que carregar, a equipe ia lá, botava na carga, e ela ficava assistindo esse programa Manaim, da Rádio Manaim, Maranata, 24 horas. E no quarto, quando chegava no quarto, ela: liga o louvor, mamãe, liga o louvor. Eram os louvores que acalmavam. Que deixavam ela mais tranquilidade. Traziam tranquilidade. E com isso a gente está tentando, que eu sei que a sua dor é imensa e eu posso aparentar frio, mas eu estou pensando muito bem na sua dor, no que você está sentindo, mas como esse podcast a gente quer levar para as pessoas a diferença, que tem muitas pessoas que passaram pela dor que você passou, ou talvez pela mesma situação, mas sem essa percepção que você teve. Tá? Isso é importante a gente entender, que existem situações e situações. Poderíamos dizer, pode aparentar eu estar frio, mas não é isso que eu sinto por conta do doloroso por você.
Nós poderíamos comparar isso a... O que eu vou dizer agora, eu tenho certeza que vai conseguir entender o porquê da minha pergunta. Podemos dizer que uns vêm pela dor e outros pelo amor? Isso você acha que esse acontecimento... Estou falando isso para você que está em casa, que tenha passado por coisas assim, que são ditados que às vezes a gente ouve e não presta atenção ou não dá valor, ok? Isso eu falo em todas as esferas, em todos os sentidos, ok? Porque não é só no sentido de morte que uns vêm, não é só no sentido de Deus, né, do Evangelho. Eu poderia fazer essa pergunta, você acha que isso é ofensivo eu fazer essa pergunta? Porque você, com tanta clareza, você falou assim, Gibson, eu percebi, eu vi, eu vivi. Mesmo assim, eu gostaria de fazer essa pergunta para ouvir de você. Eu gostaria que você falasse para quem está em casa, não para mim, que a pergunta minha no momento, ela é direta a você, porque eu estou de frente contigo te ouvindo isso. Uhum. Mas eu acho que tem muita gente em casa que deveria ouvir. Eu gostaria que você falasse para essa câmera aqui, respondesse o que eu te perguntei, se isso pode se comparar, muitos vêm por amor e muitos vêm pela dor, nesse sentido. Amados, é um jargão, né? Não é bíblico. Não vem pelo amor, vem pela dor. Não é bíblico, não está na Bíblia, mas é fato. O fato é que ocorre, né? Não com todos. Assim, não adianta a gente querer entender os desígnios de Deus, que a gente não vai conseguir. Não vai conseguir, então, com uns acontece assim, igual aconteceu com o ladrão da cruz, na hora da morte. Senhor, lembra de mim quando chegar no paraíso, no teu reino? O que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus deu direito a ele à salvação naquele momento. Outro, Jesus tem o propósito de salvar, conforme aconteceu com a minha filha, estava resistindo, não queria, e aí Deus permitiu essa dor. Então, que eu acho que exatamente, que foi um tempo de sofrimento justamente proposital. Para dar tempo para ela. Quando o papai morreu, meu pai faleceu com 93 anos, ok? Papai dizia, entendeu? Eu estou pronto, quando Deus me chamar, eu estou pronto para isso. De tanta fé que ele tinha, tanta certeza de que ele estaria. Isso é muito bom. Eu estou pronto. Tá? Então, por que eu te perguntei isso? Porque me veio na mente o seguinte: no dia que meu pai faleceu, aqui no hospital também, as enfermeiras disseram assim, quando eu fui lá, o que se falava dentro do hospital é que nunca sentiram tanta paz. Okay? O falecimento de uma pessoa que estava ali, que foi do jeito que meu pai partiu. Isso é porque a enfermeira diz que vê cada coisa, de que a pessoa está indo embora e que vai embora com a feição tão ruim. Você entende o que eu quero dizer? Que é tipo assim, lutando, não aceita que o seu momento chegou e parte. Tem enfermeira que contou para mim que parte com uma feição tão feia e tão ruim que é assustador. Por isso que eu perguntei, tem muitos que eu acho que nem pela dor se rende à misericórdia divina. Tem casos assim, que nem pela dor. Prefere, porque assim, a palavra de Deus diz... Não estou comparando a sua filha, não estou comparando o caso. Claro, a gente está conversando, trocando. A palavra de Deus diz que assim, ou é vida eterna com ele, ou é vida eterna sem ele. Se você está alicerçado nele, se você confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que o próprio Senhor Jesus disse que ninguém vai ao Pai se não for por ele, que ele é o único mediador entre nós e Deus, que é ele o responsável para nos ligar a Deus, né? Então a palavra de Deus fala isso pra gente. Ou é eternidade com ele, ou é morar com Jesus na glória, ou é eternidade sem ele, e essa eternidade sem ele é o quê? O inferno. O inferno. Então, mas permanece as não coisas, tem, só existem duas eternidades. Ou você vai morar eternamente com Deus, ou você vai morar eternamente. Mas nós podemos colocar no meio disso aí, tipo, a escolha é sua. Sim. Podemos ou não? Olha, Gibson, tem situação que, assim, Deus dá o livre-arbítrio, né, diz a palavra. Sim. Mas tem casos que a gente vê que, quando chega a hora, Deus vai lá com a mão forte dele, poderosa. Quando é dele, quando ele quer, quando ele... Arranca e traz. Foi o caso da minha filha. Ele diz, essa é minha.
No caso da sua Para filha. você ter ideia, dia 29 de dezembro eu fiz um culto eu costumo sempre fazer no final do ano, um culto de adoração a Deus, agradecendo a Ele. É o que se chama de ação de graça? É, um culto de ação de graça. A palavra não queria vir. Obrigada por ter me ajudado. Então eu fiz esse culto de ação de graças. Ela tinha saído, olha para você ver como ela foi resistente. Ela tinha saído do hospital, estava bem magra já tinha emagrecido bastante. A igreja é uns 300 metros da minha casa. Eu estava ali dirigindo esse culto de ação de graças. Eu falei com ela para ir ao culto. Ela não aceitou ir. Ela passou em frente à igreja com 2 amigas e não entrou. Para você ver, tamanha foi a resistência. Foi a resistência. E aí foi necessário Deus apertar um pouquinho mais, né? É que a gente não sabe o propósito de Deus, né? Porque e aí, quando foi mais à frente, já no início de janeiro, eu sei que ela fez 3 quadros de ansiedade muito sérios, né? Que o coração acelerava muito. No último quadro que ela fez, foram 3 domingos seguidos, a lembrança é essa, foram 3 domingos seguidos. O pastor esteve lá em casa, esse pastor que eu falei que foi o pastor dela, né? E ele falou para ela tudo que tinha que falar, que Deus tinha mandado. Depois que ele esteve lá em casa, que ela lembra que eu te falei que ela começou a se quebrantar, né? Sentiu um pouco mais. Se renovou com Deus, pediu a Deus perdão, quebrou o pacto com as coisas do mundo. Depois disso, ela começou a sentir vontade de ir à igreja. Ela se programou 3 vezes para ir à igreja, um culto, e não conseguiu. Mas do meu ponto de vista, eu acho que foi uma transformação mais espontânea, que Deus fez de uma forma branda do que aquela... Sim, que ela foi sentindo forçada, aos poucos. Lília aprendeu a orar no leito, ela orava pelas amigas, ela orava pelos vizinhos. Teve um dia que ela falou assim: Deus, me dá saúde para eu criar minha filha, mas se for para eu ficar em cima da cama, o Senhor me leva embora. Então, assim, muita coisa que ela conversou com Deus, né? E essa experiência também, teve um dia que uma amiga nossa que é enfermeira, até a Sidneia, era a Sidneia que estava no plantão no dia, ela estava na sala vermelha e Sidneia estava com ela virou para a Sidneia e falou assim: coisa chata, justo hoje que eu me programei para ir ao culto, eu passei mal, vim para cá, vão me prender aqui de novo, eu não vou conseguir ir ao culto. Mas aí Deus já não permitiu mais que ela fosse. Aí não tem também na Bíblia uma palavra que diz buscai o Senhor enquanto se pode achar, mais ou menos assim. Foi nesse momento, quando ela quis buscar, ela não teve mais tempo. Porque 3 vezes que ela tentou ir ao culto, ela passava mal e ia para o hospital. Quando ela sentia vontade de ir ao culto, passava mal. Mas isso tudo depois que ela se renovou a aliança com Deus. Exatamente, é muito. Assim, se me contassem, talvez eu não acreditasse nisso tudo. Mas eu vivi. Eu tive. É uma experiência minha que Deus me permitiu passar com ela 4 meses durante esse tempo de enfermidade, de gestação. Eu vivi com Lília tudo isso que eu estou dizendo para você. E passava uma curiosidade, tá? A minha em particular, não sei se as pessoas teriam essa curiosidade em casa, quem está nos assistindo, como ela estava grávida, na sua mente, na sua visão, no seu ser, você sentia 2 dores ou uma só? Sei que é uma pergunta meio... 2 dores que eu quero dizer, tipo, dentro dessa dor tem uma criatura... Eu senti uma dor só, uma dor muito só. forte. Mas você viu como um todo, ou você continuava, constantemente você pensava, tem um ser dentro de um sofrimento? Sim, eu tinha esse entendimento que tinha uma criança ali desenvolvendo
E estava desenvolvendo mesmo. Normalmente, Lilian enfraquecia e o bebê se desenvolvendo. Faziam ultrassonografia praticamente todos os dias. E todos os dias a ultrassonografia só mostrava a neném se desenvolvendo. De forma normal. De forma normal. E olha que Lilian tomou muita medicação que era para aquela criança. E ainda fez quimioterapia, né? E ainda fez uma sessão. E ainda fez uma sessão de quimioterapia. E o bebê não faleceu. O bebê faleceu junto com ela, depois que ela ficou 4 dias entubada, né? Tiveram que entubá-la por causa do pulmão dela, que não funcionava. Aí, automaticamente no oxigênio. Na verdade, um já tinha feito metástase e o outro ainda estava funcionando muito pouco. E aí eles estavam lutando para aquele um funcionasse, né? E aí eu me lembro que o médico, o Dr. Bruno, uma pessoa assim, um ser humano fora de série, ele me chamava e ele falava assim: Dona Ana Maria, a senhora tem... Porque ele me via sempre tranquila, sabe, Gibson? Ele me via... Pode falar um pouquinho? Peraí, você está falando sobre o Dr. Bruno. Vê se não fica na parte de baixo aí, ó, onde conta os minutos rodando, Aqui só tá transição. Não tá muito longo isso. Tá sim, por isso que eu tô pedindo pra ele ver. Vamos cortar algumas coisas. Não, depois quando eu for editar vai ver. Não, acho que é porque foi desconfigurado. Porque senão vai ficar cansativo para as pessoas. Tá tranquilo. Não, mas eu acho que as pessoas vão se interessar e assistir. Depois eu desculpa, eu acho que foi que eu que tirei daí de baixo. Não tem problema não. Aí, Dr. Bruno, volta aí dentro do... Pega ela novamente no Dr. Bruno. E aí eu vou te fazer as perguntas finais pra gente entender. Então, Gibson, deixa eu falar 1, 2, 3, né? Vai, pode ir. Então, assim, tinha momentos, eu estava tão alicerçada em Deus, que eu sabia, eu sei tanto do poder de Deus, que se Ele quiser... Eu não vou conseguir editar. Dr. Bruno, uma pessoa tão... Ah, sim, Dr. Bruno era uma pessoa, é um médico, um ser humano fora de série. Ele me chamava e falava assim, a última vez que ele me chamou: a senhora tem noção da gravidade do problema de Lilian? Eu falei: tenho, doutor. Você sempre teve, porque sempre mas eu creio, eu sei que ela está aqui nas mãos de vocês profissionais, porque lá é tudo de primeiro mundo, a UTI lá do Orcopeda, né? E eu falei para ele, ela está no recurso, mas eu sirvo a um Deus que é quem dá a última palavra. Então, se Ele quiser, Ele vai tirar ela daqui, ela vai sair daqui com vida e com a filha dela nos braços. Mas se não for da vontade dele, cumpra a vontade dele. Aí eu me lembro que teve um dia que ela ainda estava aqui, não estava lá no Beda. Essa dificuldade que eu preciso interromper, essa dificuldade que eu tenho, e creio que muitas pessoas, vocês em casa talvez tenham, é essa firmeza com que você diz: se for da vontade dele, vai acontecer assim ou assado. Poucos conseguem aceitar essa que seja a vontade de Deus. Isso. Entendeu? Eu te digo isso porque eu lembro que quando meu pai estava na UTI, aí estava todo inchado, e papai teve um leve AVC, foi colocado em coma induzido, que se diz isso. E eu fui questionar um médico desesperado, porque eu vi as pessoas perto do meu pai, papai ali em coma, eu não estou sabendo se o papai está vivo ou está morto, porque se ele está vivo ou está morto, eu fui questionar o médico. Mas sou obrigado a me dizer qual estado de papai, ele está vivo, ele está ouvindo isso, aquilo. E ele me disse: você quer que o seu pai viva durante quanto tempo? Eu nunca tive paciente como seu pai com 93 anos, que eu coloquei em coma induzido. Estou retirando o medicamento e o seu pai está reagindo como se não tivesse nada. Então aquilo me confortou de uma certa forma, tipo, que muitas vezes a gente não sabe, você não sabe se você quer que... Porque meu pai não tinha doença nenhuma. Você está entendendo? Viveu bem uns 90. Graças a Deus, morreu no momento que Deus levou. Você não tinha um câncer, não tinha Chegou a hora. A idade, a velhice. E eu ainda questionando, querendo que vivesse forever. Então me trouxe um conforto muito grande, quando o médico me perguntou: você quer que ele viva para sempre? Porque ele está reagindo maravilhosamente bem. Saiu, ainda ficou meses, dois meses, acho,
no quarto e morreu como um passarinho. Entendeu? Sim. Em Gibson, fechando aqui também em relação a Lília, eu me lembro que foi antes dela ir para o Beda, foram durante as internações que aconteceram aqui em Quissamã. Teve um dia que eu estava saindo de bicicleta pela manhã, indo para o hospital para vê-la, e naquela, assim, triste, né, por minha filha estar naquele estado, e aí eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, eu veio à minha memória Jesus no Getsemane, quando Jesus, né, falou para Deus, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a sua vontade. Foi assim que Jesus falou. E aí eu falei para Deus também, Deus, tudo que eu quero na minha vida, a minha vontade, o meu desejo é que o Senhor cure a minha filha e traga a minha neta para eu apresentá-las no teu altar. Mas se não for da tua vontade, se não for para que aconteça, cumpra a vontade do Senhor. Eu falei exatamente assim com Deus. E com verdade. E aí você sabe mais a questão do projeto, dessa missão hoje, de encorajar as pessoas que existem, que existe outra vida. A minha coragem, essa também é em cima disso. Que quando eu falei para Deus que cumpra a tua vontade, não cumpra a minha. Então, isso é para encorajar a gente, e que a nossa vida, que é passageira, é algo muito rápido. As pessoas ficam aí, Gibson, tentando juntar coisas, né, que a Bíblia fala, coisas que a traça come, né, que não vai levar, Gibson. Teve momentos, Gibson, que eu vi a minha filha, aí me faz lembrar também de Nicodemos, quando ele pergunta para Jesus, mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, é preciso nascer de novo. E aí ele falou assim para Jesus, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não, claro que não. É você se colocar totalmente na dependência de Deus. Entender que você vive aqui na dependência dele, que na hora que ele bem quer, ele retira teu fôlego de vida. No tempo dele, ele retira seu fôlego de vida. Seja jovem, seja meia-idade, seja na velhice igual ao seu pai. Deus é assim. E pronto, não tem o que questionar. Não se questiona o poder de Deus, não se questiona a vontade dele, que a vontade dele é soberana. E nem os mistérios, né? Ana, deixa eu já, porque a gente já está há bastante tempo com isso aqui, deixa eu fazer umas perguntas que eu acho interessantes, especialmente nessa pegada aí da última coisa que você falou. Se tivesse sido, ok, eu estou te perguntando isso, que as minhas perguntas, elas são não só de curiosidade minha, mas eu penso muito em quem está nos ouvindo. Se tivesse sido diferente, porque nós conversamos, pelo que eu entendi, nós conversamos o quê? Perguntei você como que você se sentiu, como que você tem essa certeza de que Lilian partiu com Deus. Tá? Quando eu digo partiu com Deus, é no meu entendimento, que é em relação à salvação, que você falou, as escolhas, e como aconteceu isso, e você passou de forma muito clara. Gibson, eu percebi, eu vivi, eu senti, eu tenho essa certeza porque eu vejo isso estampado no seu rosto. Se tivesse sido diferente, ok? E essa pergunta, ela é muito importante. Se tivesse sido diferente, se ela tivesse morrido na rebeldia, se ela tivesse falecido, partido, recusando tudo isso, não tivesse sido a história do jeito, eu te pergunto isso, porque tem muitas mães que talvez tenham passado por isso. Mães que eu digo evangélicas igual você, que vivem por Deus e para Deus, você está entendendo? Se tivesse sido diferente, como você acha, não sei se eu posso te perguntar isso, porque pode. É muito difícil. Eu estaria sofrendo muito, numa tristeza. Então isso fez uma... Primeiro, ter sido uma serva de Deus que não conseguiu honrar aquilo que, né? Ou seja, trabalhar para que Deus verdadeiramente salvasse a alma da minha própria filha. Eu estaria me sentindo assim... culpada, enfraquecida, totalmente sem valor e não servir para nada. Exatamente. E a dor seria, você acha que ela seria mais profunda, mais cortante, mais... Sim, porque eu teria visto... Porque a dor é dor, ela permanece, ela está com você. Eu teria visto as duas mortes.
A morte física dela e a morte espiritual. Espiritual, entendi. Porque a nossa alegria da morte, da vida espiritual é essa. É quando a gente consegue alcançar o entendimento que a gente foi para os braços do Senhor, dormir nos braços Que dele. podemos chamar de vitória. É vitória. Vitória. Lá no ano passado, Gibson, ela estava numa rebeldia tão tremenda, e eu orava e eu orava e eu chorava e eu pedia a Deus. Teve um momento que eu falei assim: Deus, salva minha filha. Só falei isso com Deus e deixei, porque eu já não sabia mais o que fazer. Você foi direto no... Eu fui direto e eu falei: Deus, Não quero saber como, não me eu interessa fiz igual como, aquela não... mulher cananeia, quando parou Jesus, falou: mestre, me ajuda, minha filha está altamente endemoniada. Teve uma mulher, né, uma mulher cananeia, Mesmo que parou você não Jesus. questionou nada, não quis saber de nada, Não, simplesmente eu só falei assim: pediu e Deus, acabou. tem misericórdia, salva minha filha. Porque eu Isso é muito sabia bonito de ouvir. eu sabia que ela podia morrer aí a qualquer momento sem a salvação. Muito maravilhoso. Mano, eu gostaria que você aproveitasse agora e dissesse para as pessoas em casa que o propósito disso aqui é a gente levar a palavra, não somente a palavra de Deus, mas também aquilo que Ele faz no sentido de sofrimento, no caso como o seu. O que eu gostaria que você, no momento, levasse a sua mente a Deus e passasse para as pessoas que estão te ouvindo em casa, que estão assistindo você, que ouviu o seu testemunho e que talvez não teve essa oportunidade, ou tenha passado por isso, está passando por isso, mas não teve essa oportunidade que você teve de afirmar, entendeu? Que a dor é muito grande, porém eu me sinto feliz em Deus. Que é isso que eu entendi, o que você passou, tá? Eu gostaria que você dissesse para as pessoas em casa, de todo o coração, o que você pode passar para eles, não só para as mães, porque pais também, entendeu? Tem pais aí que estão cuidando de crianças sozinhos, porque as mães se foram por um motivo ou outro. Eu gostaria de tomar esse tempinho e você falasse diretamente com essas pessoas. Primeiro, agradecer a Deus por esse amor incondicional que Ele tem por nós, né? Essa bondade dEle que é longânime e essa misericórdia dEle que é infinita. Quero também agradecer a todos aí que vão assistir esse nosso testemunho. Pedir desculpas pelos momentos aí, né, de fraqueza e agradecer mesmo a todos os amigos de Lilian que estiveram lá acompanhando, aqueles que até hoje postam fotos dela. Tem amiga, Gibson, você acredita que tem amiga de Lilian que fez tatuagem com o nome dela no braço? Aí. Tá com o braço tatuado, de tão que gostava da minha filha. Então minha filha era muito querida por muita gente, né? E agradecer a vocês e dizer para vocês que esse testemunho não é meu, né? Essa vitória não é minha, essa vitória é nossa. Para vocês também, que as amigas dela, que gostavam dela, que amavam, tem amigas de Lília que eu sei que amavam verdadeiramente como irmãs. E eu quero agradecer a vocês e dizer para as mães que estão enlutadas que não é o fim, tá? Que a pessoa ir embora dessa terra não é o fim. É só um novo recomeço, é só um novo início para uma nova vida com Jesus, tá? No mais, agradecer a todos, dizer para vocês que a gente vai fazer uma jornada aí de atividades. Que é isso que eu quis falar, né? Você falou que eu achei muito legal. Vamos fazer outros episódios de podcast. Legal, eu achei muito importante. Eu acho que nós deveríamos uma vez por semana, porque eu acho que esse papo nosso foi muito construtivo, foi muito emocional, emocionante, verdadeiro e espiritual, tá? Verdadeiro. E eu acho que você poderia fazer um pedido para as pessoas, porque eu acho que agora, porque nós começamos assim, e assim nós vamos terminar, que é no sentido Docas vive, e agora a gente está falando versão Lilian. Você gostaria que as pessoas entrassem em contato com você, se você quiser passar o seu telefone, se elas comentam aí embaixo, o que pode, porque eu não consegui captar ainda, tá? E a gente vai, nós teremos outros episódios, que eu entendi o que nós conversamos, mas eu sei que você tem algo maior em mente, ok?
E eu gostaria que você passasse um pouquinho do que você tem em mente para que as pessoas venham a cooperar e como elas podem cooperar para que isso cresça, ok? E não fale tudo, mas dê uma pincelada de onde você quer chegar. Então, a gente quer chegar com esse testemunho no mundo todo, que o mundo seja alcançado, usar essas ferramentas que nós temos, né, a tecnologia e essas ferramentas virtuais que estão aí, que quando vocês verem algum vídeo curto falando desse testemunho, tudo que vocês verem em relação ao Dorcas Vive, quero contar com a ajuda de vocês, que vocês nos ajudem curtindo, comentando e compartilhando, para que a gente consiga chegar ao mundo, porque eu sozinha não vou conseguir, tá? E esse testemunho veio direto do coração de Deus. Quando eu falei para você, Gibson, que eu pedi a Deus que a minha filha contaria o testemunho, depois que ela partiu, o Senhor falou assim, não, é você que vai, eu estou te sarando. O Espírito Santo bradou fortemente em mim e falou, eu estou te sarando, eu estou te curando para você curar outras pessoas. Você me falou, me animei, estou animada, vamos fazer, agora. E foi assim que aconteceu. Então, a gente esperou tanto tempo, né, para fazer, e hoje eu acordei e eu falei assim, vou ligar para Gibson, eu liguei logo cedo e aconteceu, o podcast está aqui, né? E eu preciso muito da ajuda de vocês para que ele alcance o mundo. A gente vai fazer uma jornada aí semana que vem. Vamos fazer muita coisa bacana com o projeto. Vai ser o lançamento dele. Eu vou lançar esse projeto dia 8. Lógico, agradecer meu querido Gibson, né? Nosso querido Marlon, que está aqui nos ajudando na mesa de som, né? Editando tudo pra gente. Obrigada aí, tá, Marlon? E do mais, agradecer a vocês e contar com a ajuda de vocês. Tudo que vocês verem sobre o projeto Dorcas Vive, testemunho que gera vida, comente, compartilhe, que você vai estar nos ajudando. Você quer deixar um número de contato? O meu número de contato, eu costumo dizer que até a torcida do Flamengo tem, que essa mãe inteira tem. Então, 22 992 62 3397. Ainda estamos criando as redes sociais do projeto. Assim que tiver, a gente vai começar a soltar. Eu queria aproveitar a oportunidade para pedir a vocês, aqueles que têm os seus testemunhos, você pode gravar. A gente está renovando o site da agência, onde tem um local que você pode gravar, enviar o vídeo, tá, com o seu nome, com o que for. Ok, porque nos próximos a Ana pode ler uma parte do que você enviou, ou podemos aqui, que vai estar funcionando na TV, podemos passar uma parte disso aqui. E agradecer pela sua audiência, porque da outra vez era a Ana, a assistente social, que foi um sucesso podcast, e hoje nós estamos ouvindo a assistente Ana, social, a missionária, mãe. Não, hoje eu quero só a mãe. Porque a mãe é tudo isso que vem. Só fala mais algo aqui para o público? Pode falar. Quero dizer para você também, você que está aí nessa inconstância com Jesus, não sabe se fica, se vai, não brinca com ele, tá? Não brinca. Até então, né, Ana? Jesus deu a vida dele na cruz por nós, não foi fácil para ele deixar a glória dele, todo o esplendor da glória dele, como Deus que é, vir aqui por nós. Então, toma a sua decisão logo, tá? Fica logo com ele e você vai ver a glória de Deus na tua vida, tá? Guarda esse testemunho aí no seu coração e eu vou continuar através do projeto Dorcas Vive, gerando testemunho, gerando vida. A gente vai continuar colocando mais atividades, mais ações nas redes sociais para vocês também. A Dorcas vive e a gente não pode parar. Obrigada. E eu queria aproveitar e adicionar o que a Ana falou, quando você diz esse vai e vem, até então, porque quando você falou que existiu momentos em que Lilian buscou e não conseguiu, porque ela não ficava doente, etc. Eu queria lembrar a todos, tá? De forma muito simples, que eu estudo muito isso, entendeu?
de que o tempo está realmente ficando muito curto. E eu vou me despedir aqui, desejando a vocês uma maravilhosa noite, o dia, o horário que estiver assistindo, agradecer a audiência de vocês e que vocês possam cooperar, ok, para que esse projeto da Ana venha a se tornar uma coisa fantástica e acalmar, porque eu me senti, ok, apesar do seu choro, a gente vai fazer cortes com o seu choro, tá? Primeiro eu vou fazer um corte com você com a garrafa d'água, aí você bebendo e depois a água descendo pelo olho, tá? Mas falando sério agora, para ajudar a gente levar esse projeto adiante, que eu acho que é muito importante, porque tem muitas pessoas mesmo lá fora sofrendo, e é sofrimento que não se compara, Ana. Sofrimento não se compara, mas tem muita coisa feia lá fora acontecendo. Mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e a gente se vê até a próxima. E você dá o seu último tchau aí, último não, né? Eu digo, só termina dizer, com você. Jesus nos ama, vamos amá-lo também. Dorcas vive. Amém. Obrigado, boa noite. Fiquem com Deus. Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao seu, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando teu sonho sair do papel. Você passou por coisas que ninguém passou.